Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians porque tem muita coisa, hein? O clube foi condenado a pagar 45 milhões de reais pela sua dívida com Matias Rojas e pode sofrer novo transfer ban. Mas tem André Sanches participando de uma reunião com a Caixa, numa renegociação, e jogadores na balada. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. As notícias não são boas e não são poucas, né? Bora falar do Timão, do Corinthians, porque semana cheia é isso, né? Vai pintando tudo que é informação, mas eu, como tenho o compromisso de deixar vocês bem informados, estou aqui para falar de tudo que acontece no clube, tá? No próximo domingo, 8h30 da noite, o Corinthians recebe o Flamengo na Neoquímica Arena, líder do campeonato, saiu do lanterna para o líder. O lanterna fora de casa perdeu. E agora vai encarar o líder em casa e precisa ganhar, né? Por tudo aquilo que a gente já conversou. Não dá para se acomodar, achar que o ano tá ganho pelo título paulista, por estar na semifinal da Copa do Brasil, que é só depois do Brasileiro, porque não adianta, né? O Corinthians está numa situação de tabela que ainda é intermediária, mas não dá para vacilar. Tem uma concorrência insana ali na parte de baixo, e eu não imagino que o Corinthians vá começar a tropeçar, mas agora tem um adversário poderoso pela frente, que vai depender também muito do que acontecer na quinta-feira no jogo contra o Estudiantes. O Flamengo venceu o primeiro jogo, né, por 2-1 no Maracanã, teve aquele erro de arbitragem e tudo mais, vai decidir na Argentina. Os caras vão fazer uma guerra lá. Então, assim, daqui a pouco um Flamengo desgastado, eliminado, classificado com a corda esticada, não sabemos. Isso pode ajudar o Corinthians. O Memphis Depay vai estar de volta, mas ele não trabalhou ainda nesta semana. Então ele ainda é dúvida. Pode ser que seja relacionado. Acho que a grande novidade é a volta do Guinegão, voltando de suspensão, podendo fazer um ataque com o Yuri Alberto. Acho que nisso a gente concorda, de que já reforça o time. O menino tá com uma estrela maravilhosa e vai ser uma dupla bacana da gente ver, né? O Yuri com o Guinegão. Outras informações a respeito do time eu vou trazendo para vocês ao longo da semana, beleza? Tem outras situações acontecendo. O clube foi condenado a algo que a gente já esperava e era temido, porque o Corinthians negociava com o staff do jogador nos bastidores para tentar evitar essa condenação. Mas ela aconteceu na Corte Arbitral do Esporte, no CAS, onde o Corinthians já tinha sido condenado, mas havia entrado com recurso. Agora não tem mais jeito. Inclusive, com o acréscimo de juros, aqueles 40 milhões de reais, todo o contrato do Matias Rojas, jogador paraguaio, contratado ainda na gestão do William Monteiro Alves, teria que ser pago até o fim do seu contrato, no valor de 40 milhões, acrescido de juros aí, 45 milhões de reais, o valor total. Informação inicial trazida pelo Pedro Ramiro aqui, vou dar o crédito para ele aqui. O Corinthians vai ter que pagar, e num prazo de 45 dias. Isso é o mais preocupante, porque o Corinthians já tem um transfer ban por conta da dívida com o Santos Laguna de 40 milhões de reais referente ao Félix Torres. Esse valor o Corinthians não pagou, tentou parcelar, tentou negociar com o Santos Laguna, que foi irredutível. O Corinthians ofereceu até 70% do valor à vista, mais do que isso não podia, senão ia atrasar salário. Os caras não aceitaram. O Corinthians então foi na FIFA, tentando uma medida meio do bom senso, dizendo, cara, nós queremos pagar, mas o que eu tenho é isso, para a FIFA negociar com o Santos Laguna, e mesmo assim não deu jeito, para tentar derrubar o transfer ban antes do encerramento da janela. Isso não aconteceu, o transfer ban continuou, a janela encerrou, o Corinthians não conseguiu contratar mais ninguém, só o Vitinho antes do transfer ban, e agora, se ele não pagar em 45 dias esse valor referente ao Matias Rojas, e agora o clube vai tentar negociar mais uma vez com o staff do jogador um parcelamento, uma negociação, para que eles acatem, e aí com isso, o Corinthians tendo um documento de que o staff dele aceitou derrubar a possibilidade do transfer ban, né? Se isso não acontecer, em 45 dias, outro transfer ban. Aí você vai me perguntar, tá, mas espera aí, a janela está fechada, o Corinthians não vai contratar ninguém, então não traz impacto nenhum. Mais ou menos, porque o que acontece? A FIFA ela tem as sanções para, enfim, defender a sua responsabilidade financeira dos clubes, e ela permite, né, com que os clubes cheguem até a Corte Arbitral do Esporte e tudo mais para reivindicar os seus direitos, e tem lá no seu estatuto, no seu regulamento, algumas sanções.
O Transferban é uma delas. Se depois do Transferban o clube continuar devendo, o clube continuar não pagando, o clube acumular Transferbans, isso pode gerar uma sanção ainda mais grave, que ainda é um pouco indefinida, não tem uma regra nesse sentido, mas pode acontecer da FIFA entender que o Corinthians, por exemplo, está acumulando dívidas e punições a ponto de, opa, eu preciso dar uma nova punição para esse clube. E aí, gente, pode chegar até perda de pontos. E depois da perda de pontos, pode ser até rebaixamento. Então, por mais que a gente entenda que não tem um prejuízo imediato, um impacto imediato, porque você não pode registrar jogadores, mas no momento a janela está fechada, você não precisa fazer isso mesmo. Então o Corinthians daqui a pouco poderia se preocupar só no final do ano, na janela de transferências de janeiro, porque aí sim, né? Você faz as contratações necessárias, você libera alguns jogadores, tem muitos em fim de contrato que você vai liberar, aquela coisa toda. Isso pode ser um prejuízo, porque aí até lá, se a FIFA entender, pode aplicar sanções mais severas ao Corinthians. Então, um pepino, gente, porque já tem 40 milhões para pagar do Félix Torres, mais 45 milhões do Matias Rojas. E tem mais 2 processos tramitando, do Garro e do Maicon, que totalizam aí cerca de, acho que mais de 20 milhões de reais nos dois. Complicado. O Corinthians vai ter que se virar para arrumar esse dinheiro. Tem provisões para receber, aí tem receitas para entrar, o dinheiro da Nike, o dinheiro do Cauê Furquim, né, os 14 milhões de reais, pouco, né, mas enfim, foi a maneira que aconteceu, né, com o Cruzeiro levando o menino, pagando a multa e tudo mais, mas são dinheiros que vão entrar, e aí com isso o Corinthians vai ter que quitar essas dívidas aí para poder respirar, para poder viver e não ter problemas maiores na FIFA. Outra informação também trazida pelo Pedro Ramiro, que está voando aí nas informações, foi de uma reunião do presidente Osmar Stabile com a Caixa Econômica Federal para tratar de uma renegociação da dívida relacionada à Neoquímica Arena. E nessa reunião estava presente André Sanches. Isso pegou muita gente de surpresa, porque assim, vamos lá. Pera aí, para o mundo que eu quero descer. Nós estamos falando de uma reunião super importante para o futuro do clube, para o presente do clube, com o atual presidente do clube, que assumiu na vaga de um presidente impeachmentado, Augusto Melo, que chega depois do grupo Renovação e Transparência dominar o clube por muitos anos. Nós temos o Ministério Público pedindo a exclusão desses ex-presidentes do Conselho do Corinthians. Nós temos o André Sanches tendo o seu cartão corporativo investigado, assim como as notas fiscais emitidas pelo Duílio e os cartões de todas as gestões anteriores. Nós temos uma série de suspeitas, denúncias e investigações relacionadas a André Sanches, que é sim membro do CORE, o Conselho de Orientação. Ele é um membro vitalício do Conselho, e é justamente por isso que o Ministério Público pediu a exclusão dele. De repente, esta pessoa, está ao lado do atual presidente do clube numa negociação com a Caixa Econômica Federal. Vamos lembrar que o Andrés, quando assumiu na última passagem, disse que iria resolver o problema da Arena. Não resolveu. E agora? Essa negociação ela visa diminuir os juros, né? A informação é de que hoje, com a taxa Selic, cerca de mais de 2%, você tem um juro de 18% ao ano da dívida com a Caixa, que hoje está avaliada em 675 milhões de reais. Eles querem que isso respeite o IPCA, que é um outro índice que tem um valor menor, seria 9% ao ano. Vamos lá, vou tentar ser o mais ponderado possível. O Andrés é um cara que participou de muitas reuniões do clube com a Caixa. Tanto na primeira passagem, afinal de contas ele é o presidente idealizador e o gestor
quando então o Corinthians inaugura a Neoquímica Arena, então talvez ele tenha mais subsídios e mais informações pelos anos de gestão acompanhando passo a passo da construção do estádio e da aquisição e da dívida, enfim. Quando ele volta, ele também tem essa missão, ele também se debruça nisso, então ele está bem informado e atualizado a respeito dessas questões. Então, talvez numa condição natural, ele fosse uma pessoa indicada para participar dessa reunião. O problema é que ele é envolto por muitas coisas, inclusive por esse dano que a dívida do estádio causa ao clube. Uma dívida que o clube não consegue resolver, muito por responsabilidade das gestões de André Sanches. Então, é no mínimo curioso. Vamos aguardar maiores desdobramentos relacionados a isso. Agora, para a gente fechar, tá uma polêmica sobre a balada dos jogadores do Corinthians. Eu não sei se foi no dia, eu não sei se foi depois, um dia depois, da derrota para o Sport, em que na festa de aniversário do influenciador John Vlogs, que eu confesso não conheço, e tá tudo bem, um abraço para ele, é mais demérito meu do que qualquer outra coisa. Eu pesquiso ali, mas realmente não sabia quem era. Os jogadores do Corinthians, alguns, né, foram flagrados nessa festa. O André Carrilho, o Rodrigo Garro, o Héctor Hernandes. Nesse caso, um jogador que não está mais nos planos, que é o Héctor Hernandes, e aí, né, não está sendo relacionado, o Corinthians quer liberar ele. Bom, não sei se gera muito impacto. Agora, o Carrilho e o Garro são caras fundamentais, que estão machucados e com lesões difíceis. O Carrilho, então, uma lesão que vai demandar mais um tempo, inclusive, para ele voltar, de joelho. O Garro, o tornozelo, agora não me lembro. O Garro tem uma lesão muscular, acho que é na panturrilha, né, de grau 2, que vai fazer também ele se afastar um tempo. E aí a gente tem um problema. Porque aí a gente está falando de, vamos lá, jogadores fazendo festa num dia ou no dia seguinte de uma derrota para o Lanterna e jogadores que estão machucados. O jogador faz aquilo que ele bem entende. E eu sou o cara que menos complico com esse tipo de coisa, tá? Porque eu acho que cada um tem a sua vida e eu tenho certeza que se o time tivesse bem, se o time tivesse ganhado no final de semana, isso nem seria notícia. Mas tudo é contexto, né? O time não ganhou. A postura dos jogadores foi inaceitável. O torcedor do Corinthians está exigindo respostas. E aí vazam imagens de dois dos principais jogadores do time, do elenco, duas lideranças técnicas, simplesmente na balada. Qual é a informação que isso passa? Ela não é legal. Os jogadores não podem ir, não podem se divertir, não podem sair. Não penso assim. Acho que todo mundo tem o direito ao lazer e também, porque ninguém é de ferro, né? Mas tudo é o timing também, né? Talvez o dia não tenha sido mais adequado, porque aí você gera essa repercussão negativa com o torcedor. E, cara, esse é o ônus de você ganhar bem, você jogar futebol, de você ser uma figura pública, de você representar uma torcida de 30 milhões de pessoas. Esse é o ônus. Você quer jogar no Corinthians? Você quer ter os benefícios de jogar no Corinthians? Você vai precisar lidar com algumas questões também, que muitas vezes dizem respeito a isso. No dia que o Corinthians perder o jogo, o Corinthians não tiver uma fase legal e você estiver tratando de uma lesão, é melhor ficar em casa. E, de novo, aqui está o cara que mais defende que o jogador tenha que ter a sua liberdade, o seu lazer e que ninguém tem nada a ver com isso, ainda mais na folga. Mas a gente sabe que, ao tratar uma lesão, você precisa estar medicado, você precisa de um certo repouso, você precisa de alguns tratamentos. Eles foram liberados pelos médicos, pelos fisioterapeutas? Não sei. De novo, a imagem que passa ao torcedor, ela não é legal. Se o time estivesse fazendo gol, se eles mesmos estivessem em campo fazendo gols e estivessem na balada, acho que o torcedor não ia falar nada. Mas, cara, você precisa respeitar o campo.
o que o campo está dizendo, o que o torcedor está sentindo. Então, acho que foram um pouco inteligentes. E tá aqui um admirador dos dois, tá? Gosto muito dos dois. Não só como jogadores, acho que como figuras para o clube, eles são essenciais. Mas assumiram esse risco, né? Da crítica, da exposição, do questionamento. E aí não tem muito o que fazer. Aí eu nem tenho muito o que fazer. Vocês estavam com a carinha de vocês numa balada no dia que o Corinthians perdeu? Assume o rojão, rapaziada. O que vocês acharam disso? Quero ouvi-los. Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!